O Brasil está afundando em um caos político e econômico sem precedentes, e enquanto o alto escalão do governo se perde em luxos, vinganças e escândalos internacionais, adivinha quem paga a conta? Exatamente você, o trabalhador que acorda de madrugada todos os dias, que enfrenta o transporte público lotado, sucateado e perigoso, e que vê seu salário derreter no supermercado antes mesmo da metade do mês. Fique comigo até o final deste vídeo para entender os bastidores alarmantes dessa crise que está corroendo o país por dentro, as manobras obscuras que acontecem nos corredores de Brasília e como tudo isso afeta diretamente o seu bolso, a sua segurança e o futuro da sua família. Mas antes de desmascararmos todos esses detalhes sombrios e mergulharmos fundo na verdade que os grandes jornais muitas vezes tentam esconder ou suavizar, já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. O seu apoio é absolutamente fundamental para continuarmos trazendo a verdade sem filtros, doa a quem doer, diretamente para você. Já se inscreveu? Já deixou o like? Então vamos lá. A reação que você e o Marcos tiveram àquele anúncio do candidato escancara uma realidade amarga e inegável. Quero dizer, eu sinto que estamos apenas falando sobre um desastre total, uma verdadeira avalanche de incompetência e cinismo, todo santo dia. E aquilo foi tipo, injetem isso nas minhas veias. É inspirador ver que ainda há quem se importe, que ainda há um clamor popular por decência. É sobre isso que a política deveria ser, uma conexão real com a população, uma representação fiel dos anseios de quem constrói esta nação com suor. Todos nós queremos estar naquela pelada de futebol, naquele momento de descontração genuína, onde as promessas não são palavras vazias, jogadas ao vento em época de eleição. Foi tão bem feito, eu simplesmente amei também. Sim, foi um ótimo trabalho de todos os envolvidos na peça publicitária. E ele é realmente um candidato muito fascinante, alguém que parece entender a urgência das ruas e a dor de quem não tem voz nos salões acarpetados da capital. Fico feliz que você terá a chance de falar com ele em uma entrevista franca. Sim, falarei com ele em breve e farei as perguntas que o povo quer ouvir. Bem, tenha uma ótima noite, Carlos. Vejo você amanhã. Você também. Tchau! Mas a realidade fora das propagandas políticas milimetricamente calculadas pelas agências de marketing é assustadora, dura e cruel. Esta noite, Luiz Inácio Lula da Silva está em uma espiral total de crise, em um labirinto de erros, mesmo para os padrões históricos dele. Não estamos falando apenas de pequenos deslizes verbais, mas de um governo que está conduzindo uma nova rodada de atritos diplomáticos desastrosos que envergonham a nação perante o mundo. Enquanto Lula afunda o país cada vez mais em uma confusão internacional, da qual ele, seus assessores e seus ministros não têm a menor ideia de como sair, o Brasil perde credibilidade preciosa, perde investimentos vitais para a geração de empregos e afasta aliados históricos e parceiros comerciais de longa data. A diplomacia brasileira, que outrora foi amplamente respeitada por sua tradição de equilíbrio, paz e resolução de conflitos, agora parece um mero palanque improvisado para discursos ultrapassados dos anos 70, falas que flertam perigosamente com o autoritarismo e passam pano para ditaduras sanguinárias de nações obscuras, e nos corredores do poder, onde as verdadeiras decisões são tomadas longe dos olhos do povo, a crise é ainda mais aguda e paralisante. Uma sabatina fundamental planejada para amanhã, que deveria analisar o indicado de Lula para uma vaga vitalícia no Supremo Tribunal Federal, foi oficialmente adiada. E por qual motivo? Porque os senadores do Centrão, que hoje detêm as verdadeiras chaves do cofre e comandam o ritmo do país, não receberam as devidas e obscuras garantias de que o controle, a liberação e o pagamento das bilionárias emendas parlamentares estão garantidos. O país inteiro está feito de refém de um balcão de negócios escancarado, onde a justiça e a nomeação para a mais alta corte do país são tratadas como moeda de troca para a aprovação de orçamentos e distribuição de verbas que muitas vezes não chegam onde deveriam chegar. Lula agora está brigando abertamente e sem nenhum pudor com o presidente da Câmara dos Deputados, que por sua vez acabou de rebater o presidente da República por usar uma forma completamente diferente de matemática, uma contabilidade criativa, para tentar fechar as contas públicas deficitárias. Eu amo esse tipo de provocação, porque ela revela a profunda hipocrisia e a fragilidade do sistema que nos governa. É incrível assistir a esse teatro, nos votos, claro, que seriam necessários para aprovar o polêmico projeto de regulação das redes sociais, pelo qual o governo é completamente e assustadoramente obcecado.
A base aliada simplesmente derrete e desaparece. Essa obsessão governamental por controlar a narrativa, por calar vozes dissidentes, por decidir o que pode e o que não pode ser dito sob o pretexto vago de combater a desinformação, mostra um governo que, no fundo, teme a própria população e o livre debate de ideias. Agora, Lula está mais uma vez perdendo o controle dos principais líderes no Congresso Nacional. Claramente, ele está mais uma vez perdendo o controle de suas narrativas artificiais e de suas brigas de escolha que só servem para dividir o país. E o mais grave de tudo é que tudo isso está acontecendo ao exato mesmo tempo em que ele está perdendo o controle de sua própria base eleitoral histórica. Não se trata apenas de uma crise passageira de articulação política com o legislativo, mas de uma profunda crise de identidade. O governo, preso em suas próprias contradições, simplesmente não sabe mais para onde ir. Quero dizer, você se lembra de anos atrás, nas campanhas anteriores que o levaram ao poder no passado? Havia um grupo de eleitores que ele sempre fez questão de exaltar em seus discursos inflamados nas portas de fábrica. A classe trabalhadora mais humilde, o operário com as mãos sujas de graxa, o homem do campo que acorda antes do sol nascer, a mulher que sustenta a casa sozinha com um salário mínimo e muita fé. O que eu acho que Lula sempre tentava se gabar de forma quase paternalista era do seu desempenho inabalável com esses eleitores que não tinham diploma universitário, as pessoas mais simples do nosso povo. E esses eleitores, enganados por anos de promessas, acabariam sendo fundamentais para todas as suas vitórias eleitorais daí em diante por bastante tempo, especialmente os eleitores de menor escolaridade e renda que dependiam de programas sociais. Quero dizer, o PT sempre teve um desempenho absolutamente acima da média com eles. Em eleições passadas, ele obteve margens esmagadoras e confortáveis com os eleitores sem ensino superior. Eles sempre foram a parte fundamental do eleitorado de Lula, a verdadeira espinha dorsal de sua sustentação política ao longo de décadas. É provavelmente por isso que todo mundo nos bastidores, jornalistas e cientistas políticos, é tão obcecado em falar sobre esse bloco de eleitores o tempo todo, tentando decifrar o humor da massa trabalhadora. Mas a realidade bateu a porta e os tempos mudaram drasticamente. O que explica por que as últimas pesquisas sobre o índice de aprovação de Lula deveriam estar assustando e muito as pessoas que vivem encasteladas no luxo do Palácio do Planalto, completamente desconectadas do sofrimento real do cidadão comum. Porque, de acordo com uma nova pesquisa do Datafolha lançada hoje, que caiu como uma bomba em Brasília, Lula está perdendo terreno rapidamente, em queda livre, com os eleitores sem diploma universitário. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, essa queda vertiginosa está fora da margem de erro. Isso é um negócio gigantesco, um verdadeiro terremoto no cenário político nacional. É uma mudança de paradigma que mostra que a mágica retórica acabou. A população mais pobre que vai à feira e ao açougue todas as semanas percebeu que o discurso bonito e inflamado não enche a barriga, não paga a conta de luz que não para de subir e não compra o botijão de gás. E agora Lula está perdendo força irreparável nesse grupo demográfico-chave que sempre o sustentou. É parte do principal motivo pelo qual o índice geral de desaprovação do governo nessa pesquisa atingiu picos extremamente preocupantes para os governistas. É simplesmente o pior índice de desaprovação que ele já recebeu recentemente em seus mandatos, refletindo uma rejeição que nasce não da ideologia, mas da fome e da desesperança. E há uma pergunta específica nesta pesquisa que eu acho que ajuda muito a explicar detalhadamente por que o governo está tão impopular agora, por que há tanta frustração, raiva e decepção borbulhando nas ruas de todas as cidades brasileiras. A pergunta era simples. Será que Lula tem as prioridades certas para este país neste momento de crise? E como os dados mostram de forma cruel e irrefutável, apenas uma minúscula minoria dos brasileiros ainda acha que as prioridades de Lula estão certas. Bem, a grande e esmagadora maioria da população acha com toda razão que Lula não tem as prioridades certas, que ele está completamente desconectado da realidade. Acham que ele não tem prestado a mínima atenção aos problemas reais e mais importantes do país, como a inflação galopante que corrói impiedosamente o poder de compra do trabalhador, os impostos escorchantes e abusivos que esmagam o pequeno empreendedor que tenta gerar emprego e a segurança pública falida que deixa o cidadão de bem refém do crime organizado todos os dias. Ele está com uma enorme e quase intransponível desvantagem nessa questão perante a opinião pública. E convenhamos, não é preciso exatamente uma mente política brilhante, um sociólogo renomado ou um estrategista
experiente e caro para descobrir o porquê desse colapso de popularidade. Quer dizer, basta qualquer cidadão comum considerar o que o presidente da República tem priorizado desde que subiu a rampa do palácio. Há o hiperfoco escandaloso dele em viagens internacionais luxuosas, passando semanas fora do país, hospedando-se nos hotéis mais caros da Europa e do mundo, cujas diárias astronômicas pagariam com folga o sustento de várias famílias brasileiras em situação de miséria por um ano inteiro. Há as polêmicas e intermináveis novas compras para a decoração do Palácio da Alvorada, indo dos móveis de grife europeia com design exclusivo aos novos tapetes luxuosos e enxovais de altíssimo padrão, tudo, absolutamente tudo, pago com o seu suor, com os impostos que você deixa na padaria, no posto de gasolina e no mercado. Quero dizer, parece que todo santo dia nós recebemos nos noticiários um novo escândalo de gastos governamentais de aparência altamente questionável, sobre os quais o presidente e sua equipe são super focados e completamente obcecados, esquecendo do país real. E só hoje, para coroar essa sucessão de absurdos, o governo revelou mais um despautério indefensável. O planejamento sigiloso para a compra de um novo e caríssimo avião presidencial, o famigerado e bilionário novo Aerolula, no qual ele aparentemente tem se concentrado pessoalmente há meses, ignorando solenemente a profunda crise fiscal que obriga o governo a cortar verbas da saúde e da educação. E, de acordo com as informações vazadas para a imprensa, catálogos pesados e grossos foram levados para lá e para cá nos corredores do Planalto, várias e várias vezes, para a análise minuciosa, paciente e exigente do presidente e da primeira-dama. Eles passaram horas e horas de expedientes que deveriam ser dedicados aos problemas da nação, debatendo as escolhas de design interior, o tipo específico de couro para o estofamento das poltronas reclináveis, a instalação de um sistema de entretenimento de última geração, os detalhes suntuosos da cabine de casal e a estética geral de puro luxo da aeronave. Ele está realmente metido nos mínimos e mais caros detalhes nessa extravagância aérea. Em outras palavras, que todos podem entender, Lula passou os últimos meses tirando um tempo precioso e valioso do seu dia como presidente de um país em desenvolvimento, cheio de miséria e desigualdades profundas, para microgerenciar a compra de um avião milionário que servirá única e exclusivamente ao seu conforto, ao seu ego e ao bem-estar de sua restrita comitiva oficial. A distância entre a cabine luxuosa e silenciosa do novo avião presidencial e as macas improvisadas, lotadas e barulhentas nos corredores dos hospitais públicos do Brasil é a verdadeira medida do fracasso moral, ético e administrativo deste atual governo. Se você, assim como milhões de brasileiros de bem, está profundamente chocado, indignado e revoltado com o rumo sombrio que as coisas estão tomando no nosso país, com o desrespeito flagrante com o dinheiro público suado e quer continuar recebendo análises sérias, diretas e sem amarras da mídia tradicional, faça uma pausa rápida agora mesmo. Verifique aí embaixo se você já deixou o like neste vídeo e confira se já está inscrito no canal com as notificações ativadas. A sua inscrição e o seu engajamento ajudam o algoritmo a entender que este é um conteúdo de extremo valor, permitindo que a verdade crua chegue a mais brasileiros espalhados por todos os cantos do país que precisam urgentemente acordar para a realidade. Deixe seu like agora para fortalecer o nosso trabalho independente e vamos continuar com a análise, porque o buraco é infelizmente muito mais embaixo e ainda tem muito, mas muito mais absurdos e escândalos pela frente. E essa gastança com avião e móveis dificilmente é a única prioridade ridícula e revoltante do governo da qual ficamos sabendo apenas na semana passada. Hoje mesmo soubemos que o governo federal está buscando ativamente injetar mais dezenas de milhões de dinheiro limpo dos pagadores de impostos para financiar campanhas publicitárias vazias de estatais e eventos festivos, shows e cerimônias grandiosas em Brasília. Eventos que a população real, aquela mesma que sofre nas madrugadas chuvosas e frias na fila do Sistema Único de Saúde para conseguir uma simples ficha de atendimento, definitivamente não pediu, não quer e não precisa. É mais um evento inútil patrocinado na capital do país para a elite política e seus convidados celebrarem a si mesmos, trocarem afagos e brindarem com champanhe caro enquanto o trabalhador do outro lado do país conta as moedas rasgadas para tentar comprar o botijão de gás que não para de encarecer.
e as suas prioridades políticas no campo das grandes ideias, dos projetos de lei e das reformas estruturais que o Brasil tanto implora, não são absolutamente em nada melhores. Além de suas falas desastrosas, vergonhosas e repetitivas sobre ditaduras aliadas na política externa, onde tiranos que oprimem seus povos são recebidos em Brasília com tapete vermelho, honras de chefe de Estado e desfiles de tanques, manchando indelevelmente nossa biografia democrática no cenário global, a administração petista tem se concentrado quase que principalmente em travar pautas ideológicas irrelevantes, divisivas e desgastantes para o trabalhador comum. O sujeito honesto que acorda às 5 da manhã, toma um café ralo e pega 2 ônibus para chegar no serviço, não quer saber de guerra cultural fomentada pelos gabinetes de Brasília. Ele quer saber se o salário vai dar até o dia 30, se vai ter carne na mesa no domingo e se vai conseguir comprar o material escolar dos filhos. Lá no Congresso Nacional, em vez de buscar pontes, Lula concentrou a maior parte de suas energias e do seu capital político em uma briga inútil, vaidosa e altamente perigosa para a economia com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Hoje mesmo, mais uma vez, Lula passou a manhã inteira esbravejando em entrevistas sobre suas queixas pessoais e políticas com Campos Neto, enquanto sua base aliada de deputados e senadores passou o dia atacando o Banco Central em discursos inflamados como parte de sua cruzada sem fim para encontrar um culpado. Eles tentam desesperadamente culpá-lo pela inflação persistente, pela alta desenfreada do dólar que encarece tudo e pelos juros altos que sufocam o país e travam o comércio. Em vez de simplesmente cortar gastos supérfluos, em vez de arrumar a própria casa e mostrar responsabilidade fiscal, o governo escolhe covardemente um bode expiatório institucional para culpar pela sua própria irresponsabilidade com as contas da nação. Mas falando dos velhos rancores que parecem guiar cada passo, cada discurso e cada decisão deste mandato desde o primeiro dia, esta semana também recebemos novos detalhes sombrios sobre a quantidade extraordinária de tempo e energia que o maquinário do governo colocou em sua tentativa brutal de retaliar, investigar e processar o ex-juiz da Lava Jato e atual senador da República, Sérgio Moro. Tudo isso pura e simplesmente por causa de antigas desavenças e ressentimentos dos tempos da Operação Lava Jato, que levou figurões para a cadeia. É um governo que não olha para o futuro da nação, mas que governa olhando obstinadamente pelo retrovisor, buscando vingança. Toda vez que eu leio ou digo isso, parece tão surreal e ridículo quanto realmente é na prática. Em uma série de processos jurídicos recentes, a defesa citou documentos alarmantes revelando que a base aliada e braços do governo foram a extremos impensáveis para tentar provar teorias da conspiração elaboradas contra seus adversários políticos mais incômodos. Estavam tão desesperados para destruir reputações, tão cegos e sedentos por vingança pessoal, que recorreram até mesmo a um notório doleiro, já julgado e condenado por esquemas gigantescos de lavagem de dinheiro, como uma espécie de testemunha-chave de ouro para validar a teoria frágil do caso deles. Eles entrevistaram e deram crédito a um criminoso, confesso alguém, que devolveu dezenas de milhões aos cofres públicos após fechar um acordo de delação premiada, tudo isso apenas para fazê-lo garantir a alegação contra os opositores políticos do atual governo. É a inversão total e absoluta de todos os valores morais. É a palavra do corrupto confesso sendo instrumentalizada e usada como arma estatal letal contra quem um dia ousou julgá-lo e prendê-lo. Agora, toda essa situação também lança uma nova e preocupante luz sobre a obsessão do governo por vingança política. Porque na mesma época desses depoimentos forjados enquanto Lula voava de volta para casa de mais uma longa viagem à Europa, mais uma turnê internacional regada a muito luxo, pompa e falas desastradas, ele estava aparentemente exigindo atualizações constantes e em tempo real, lá do alto do conforto do seu avião, sobre os andamentos das investigações da Polícia Federal contra seus inimigos e oponentes políticos. Ele queria saber cada passo, cada detalhe, cada operação. E apenas para dar o devido contexto aqui, porque eu realmente acho que isso ajuda muito a colocar tudo na mesma perspectiva clara e mostrar o nível de absurdo e irresponsabilidade da situação. As outras coisas cruciais nas quais o presidente da República deveria estar focado naquele exato momento incluem problemas de vida ou morte para milhões de famílias na nação. Esse voo de volta ao Brasil coincidiu perfeitamente com notícias econômicas péssimas e assustadoras para o mercado e para o consumidor.
Foi no exato dia seguinte ao aviso desesperador dos setores produtivos de que os preços das carnes, dos laticínios e dos alimentos básicos nas prateleiras dos supermercados iriam disparar nas semanas seguintes. E a moeda brasileira estava sofrendo uma forte e rápida desvalorização frente ao dólar, o que encarece o combustível e o frete, aumentando absurdamente o risco fiscal e a instabilidade do país inteiro. Naquele momento, a dona de casa estava no mercado, assustada, fazendo contas e cortando produtos do carrinho ao ver o preço absurdo do arroz, do feijão e do vidro de azeite. O pequeno e médio empresário estava no escritório revisando planilhas no vermelho, percebendo com dor no coração que teria que demitir funcionários de anos para não fechar as portas. E, no entanto, em meio a todo esse caos real, palpável e doloroso para a sociedade, o presidente Lula estava lá no alto, focado primordialmente em planejar como retaliar rivais políticos do passado. Diante disso, é realmente alguma surpresa que o povo brasileiro, do norte ao sul, ache que o presidente está focado nas questões completamente erradas? Não é surpresa. Ele está sempre focado a laser em suas próprias queixas vitimizadas, em curar suas feridas de ego da prisão, em seu próprio projeto de poder perpétuo para o partido e em uma retórica mofada, velha e ultrapassada de nós contra eles. E talvez o melhor, mais claro e revoltante exemplo que temos dessa terrível decadência institucional e moral agora seja o fiasco vergonhoso que se desenrola nos corredores e plenários do Congresso Nacional. Neste exato momento em que conversamos, a base aliada no Senado Federal está suando a camisa e tentando manobrar de todas as formas burocráticas e políticas possíveis para aprovar a toque de caixa a polêmica indicação do ex-advogado pessoal de Lula para um cargo intocável e vitalício na mais alta corte do Brasil, país, o Supremo Tribunal Federal. Pense na suprema ironia que estamos vivendo. O homem que o defendeu nos tribunais nos seus piores momentos sendo elevado, por indicação direta do próprio ex-cliente, à posição de julgador supremo da nação, com poder para decidir os rumos constitucionais do Brasil por décadas. Mas, felizmente, senadores da oposição mais firme e aqueles poucos que se dizem independentes e ainda temem a opinião de suas bases estão ameaçando afundar a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a tão conhecida CCJ. Eles estão pressionando duro e querem que o indicado concorde publicamente na frente das câmeras com certas restrições fundamentais sobre as abusivas decisões monocráticas que limitam o poder ditatorial de um único ministro de paralisar o país com uma canetada, e sobre o ativismo judicial descontrolado que tem atropelado sistematicamente as prerrogativas legítimas do poder legislativo eleito pelo povo. Mas, como era de se esperar, o governo tem se esquivado covardemente e sistematicamente de dar qualquer garantia mínima de que haverá freios para esses abusos. Tudo isso colocou os aliados e defensores do governo no Senado em uma posição incrivelmente embaraçosa, patética e frágil diante da imprensa investigativa e, pior, diante de seus próprios eleitores em seus estados. Eles ficam pelos corredores enquanto avaliam calculadamente se devem ou não seguir em frente com a votação, somando e subtraindo os enormes custos políticos de colocar a digital nessa aprovação impopular. Basta você ouvir o relator dessa indicação na CCJ em uma entrevista recente e constrangedora, esquivando-se pateticamente de todas as perguntas diretas sobre o assunto com visível nervosismo. O repórter pergunta na lata: "A sabatina será adiada, senador? A votação final será adiada amanhã no plenário?" E a resposta engessada, totalmente ensaiada e robótica do político é apenas: "Estamos trabalhando muito para chegar a um consenso." O repórter insiste: "O senhor acha que vai conseguir esse consenso ainda hoje?" E ele repete como um disco arranhado: "Estamos trabalhando num consenso, boa tarde." Isso no jargão político é chamado de disciplina de mensagem, mas na prática é apenas um comportamento disfarçado de pânico absoluto por não terem os votos garantidos. Tudo isso que descrevi está acontecendo agora mesmo porque o presidente e seus leais aliados se recusaram terminantemente a recuar e desistir de suas pautas mais extremas, de sua fome por aparelhamento total do Estado. Eles não recuam mesmo quando o mercado financeiro derrete em incertezas, o dólar bate recordes, a inflação ameaça voltar com força e seus próprios eleitores, nas ruas e nas pesquisas, imploram por moderação, por foco na criação de empregos, no controle da economia e, acima de tudo, por responsabilidade fiscal e moral.
A seguir, mudando um pouco o foco, mas mantendo o mesmo problema de fundo, falando em eleições que se aproximam, as disputas municipais e estaduais esquentam em todo o imenso território nacional com bilhões do fundo eleitoral jorrando, mas os olhos dos principais estrategistas políticos de Brasília estão voltados de forma obsessiva para o prêmio principal da oposição. A última vez que a esquerda ganhou com facilidade e margem ampla o governo no estado e na cidade de São Paulo faz muito, muito tempo. É um reduto historicamente resistente e conservador que impõe derrotas amargas ao partido do governo. Mas, agora, o novo candidato esquerdista ungido e fortemente apoiado pelo Planalto está tentando desesperadamente virar o jogo na capital paulista, apelando para todas as táticas imagináveis e torrando rios de dinheiro em marqueteiros caríssimos. E hoje mesmo esse candidato recebeu o maior e mais ostensivo endosso até o momento. Uma peça de propaganda milionária e superproduzida, veiculada em horário nobre com o próprio presidente Lula batendo pênaltis em um campo de várzea da periferia. A cena inteira é meticulosamente e artificialmente roteirizada para gerar empatia forçada. O candidato vira para a câmera e diz: "Quem é o próximo a bater? Você está pronto, companheiro?" Lula aparece, veste a camisa do povo, sorri e responde com o roteiro decorado: "Estou pronto, vamos bater esses pênaltis juntos e não vou entregar o jogo fácil para os adversários." Foram vários takes, chutes estudados no canto, uma cena clássica com drone filmando a poeira subindo do campo de terra batida, abraços quentes, crianças correndo e sorrisos largos e super ensaiados. Tudo isso criado milimetricamente para tentar resgatar à força aquele velho carisma popular e autêntico dos anos 80 e 90. É uma tentativa desesperada de fingir para as câmeras da televisão que está tudo maravilhoso e muito bem no país, mascarando a dura realidade. O narrador da peça publicitária então encerra com a frase de efeito: "Você tem aqui um homem de fibra e caráter, povo de São Paulo, agora a bola da mudança está com vocês." Mas, para o desespero dos marqueteiros pagos com o nosso dinheiro, a propaganda bonita da TV esbarra violentamente no muro frio e texturizado da realidade das ruas. Em absolutamente todos os lugares por onde os candidatos da oposição conservadora passam, seja pelo interior poeirento e esquecido, pelas rodovias esburacadas ou pelas grandes capitais caóticas e violentas, nós ouvimos repetidamente as mesmas queixas profundas e desesperadas. O povo brasileiro está sofrendo de verdade. A antes orgulhosa classe média está sendo espremida como um limão em um espremedor, perdendo poder aquisitivo a cada ida ao shopping ou ao mercado. Os trabalhadores braçais e assalariados estão lutando arduamente, fazendo bicos e cortando gastos essenciais apenas para manter a comida básica na mesa da família. E tudo isso enquanto continuam pagando impostos recordes na história do mundo, vendo taxas e mais taxas absurdas serem criadas da noite para o dia sobre suas pequenas compras online de fora do país, sobre pequenos serviços e sobre o consumo básico e diário de sobrevivência. Enquanto a população sofre para fechar o mês no azul, o governo tem o disparate de comemorar que bate sucessivos recordes históricos de arrecadação de impostos. Eles sugam de forma implacável a riqueza da nação, sem devolver quase nada em serviços públicos de decência e qualidade. O elevadíssimo custo de vida atual e o caos crônico na saúde pública continuam sendo, de longe, o maior desespero nacional nas pesquisas de opinião. E falando especificamente em saúde pública, a hipocrisia desse governo atinge níveis estratosféricos e difíceis de acreditar. O governo que fez campanha prometendo cuidar dos pobres anunciou recentemente, na calada da noite, um enorme e silencioso contingenciamento, um bloqueio multibilionário de verbas vitais exatamente na saúde e na educação. As áreas que supostamente seriam as prioridades intocáveis de seu discurso demagogo agora sofrem cortes severos. Tudo isso em uma tentativa desesperada de tentar fechar o gigantesco rombo fiscal que eles mesmos criaram com a irresponsabilidade da gastança desenfreada no primeiro ano de mandato. O impacto brutal e direto disso nos pequenos postos de saúde de bairro e nos grandes hospitais superlotados do SUS será dramático e infelizmente letal para os mais vulneráveis. Estamos falando da dura realidade de farmácias populares com as prateleiras completamente vazias, onde o idoso hipertenso, o doente crônico ou o diabético carente não encontra seu remédio básico para sobreviver. Estamos falando de longas filas de cirurgia aumentando para prazos de anos, de diagnósticos tardios de câncer que custam vidas e de um sofrimento humano real, silencioso e ignorado por Brasília.
É exatamente isso que derruba governos e dizima a popularidade de qualquer governante, por mais popular que ele já tenha sido no passado. É o momento exato em que a narrativa fantasiosa e milionária do marketing colide violentamente com a triste realidade da geladeira vazia, do desemprego batendo à porta e da doença que não é tratada por pura negligência estatal. Mas, para sermos justos com a verdade completa dos fatos, nós não podemos ser cegos ou seletivos nas nossas críticas. Enquanto o atual governo petista falha miseravelmente em entregar o básico e mergulha em excessos, a oposição política em Brasília também tem, de forma vergonhosa, seus inúmeros escândalos, seus tropeços inexplicáveis e seus problemas éticos gravíssimos que decepcionam o eleitor conservador. Uma comissão importantíssima no Congresso Nacional que deveria, em tese, debater políticas públicas muito sérias, austeridade e leis para tentar tirar o país da lama econômica e da corrupção, muitas vezes virou um verdadeiro e lamentável circo televisionado. Nós vemos parlamentares adultos engravatados e regiamente pagos com o nosso suado dinheiro dos impostos, batendo boca na tribuna feito adolescentes inconsequentes em um pátio de escola. Eles ficam fazendo palhaçadas espalhafatosas para a câmera do próprio celular, caçando lacrações instantâneas, cortes de vídeo rápidos e tentando a todo custo faturar milhares de likes superficiais nas redes sociais. Esses deputados de oposição gritam histericamente, usam com frequência linguagem de baixo calão e postura antidesportiva, interrompem uns aos outros em um espetáculo de vaidades e muitas vezes empurram teorias da conspiração insanas e infundadas que desviam totalmente o foco da corrupção real. Eles agem assim ignorando sistematicamente o verdadeiro e árduo trabalho legislativo pesado que urgentemente precisa ser feito nos bastidores para impedir o avanço do governo. E o que é ainda muito pior e revoltante para o eleitor de direita, muitos desses mesmos parlamentares barulhentos ignoram covardemente as graves acusações internas de corrupção ou escândalos obscuros de rachadinhas envolvendo seus próprios colegas e pares partidários. Eles fecham os olhos para os erros dos aliados e ficam fazendo um teatro extremamente agressivo, histriônico e estridente na frente das câmeras, única e exclusivamente para agradar e manter inflamada a pequena bolha radical da internet que o segue fanaticamente. Enquanto eles brigam cegamente por engajamento efêmero no Twitter, no TikTok e no Instagram, abandonando o debate de ideias, o Brasil real que pulsa fora das cúpulas de vidro e concreto de Brasília continua a sua rotina esmagadora. O povo continua acordando muito cedo no frio, trabalhando dobrado em 2 empregos, pegando trânsito e sofrendo horrores no final do mês para pagar a altíssima conta de todo esse enorme circo de vaidades políticas. É um espetáculo deprimente, cansativo e desolador, vindo de praticamente todos os lados do espectro político nacional. De um lado, vemos um governo velho, arrogante, vingativo, focado apenas no próprio umbigo, no luxo de viagens e aviões e na destruição de quem os investigou. E do outro lado, vemos uma oposição que muitas vezes, infelizmente, prefere o meme fácil, o grito no microfone e a mitada superficial em vez da formulação séria, de leis eficientes e do trabalho duro de obstrução técnica contra os abusos do poder executivo. E bem no meio desse fogo, cruzado insano de narrativas de esquerda e de direita, o cidadão brasileiro comum e honesto é, como sempre foi na nossa história, a grande e única vítima real. O trabalhador diligente que sustenta de forma compulsória a máquina estatal mais cara, ineficiente, inchada e burocrática do mundo moderno sente o peso físico e psicológico desse fracasso institucional contínuo toda santa vez que olha com desespero para o seu contra-cheque e vê o quanto o leão do imposto de renda e o governo mordem de suas preciosas horas suadas de labor. E o pior, sem devolver segurança nas ruas para seus filhos andarem em paz, nem escolas com telhados inteiros ou hospitais que não cheirem a abandono. Nós chegamos a um ponto de ruptura onde a tolerância com esse circo institucional está acabando. O Brasil, um país de dimensões continentais, rico em recursos naturais, com um povo incrivelmente trabalhador e resiliente, merece infinitamente mais do que ser governado por narrativas políticas requentadas do século passado e pelas vinganças pessoais, mesquinhas e implacáveis de políticos envelhecidos que, a bem da verdade, já deveriam estar aposentados da vida pública há muito tempo. Nós, como cidadãos pagadores de impostos que carregamos o país nas costas, merecemos uma infraestrutura digna de país desenvolvido e não estradas que quebram nossos caminhões.
Nós merecemos profundo e inegociável respeito ao pagador de impostos, sabendo que cada centavo será usado com parcimônia. Merecemos ter segurança implacável nas ruas contra os criminosos que hoje dominam os bairros e aterrorizam as famílias. E exigimos ter dignidade básica, macas, remédios e médicos presentes nos hospitais quando a nossa saúde ou a dos nossos filhos falha na madrugada. As falácias da matemática criativa do Ministério da Fazenda para esconder os rombos, a imoralidade das compras de jatos milionários e de móveis luxuosos em plena crise e as campanhas publicitárias enganosas e nostálgicas gravadas em campos de várzea para simular um carisma que secou não podem e não vão mais mascarar para sempre o profundo e acelerado declínio moral, institucional e econômico que estamos vivendo nos dias de hoje. A fatura chegou, a inflação corrói o discurso e o povo brasileiro, outrora paciente, já está começando a acordar, cobrar e rejeitar essa velha política de pão, muito imposto e circo. E quando a maioria silenciosa se ergue e diz basta nas urnas e nas ruas, não há marketing milionário, emenda parlamentar bilionária ou ditador aliado que consiga segurar a força da verdadeira mudança que vem da base da pirâmide, do trabalhador, cansado de ser feito de palhaço no seu próprio país. E você que me acompanhou por toda essa reflexão contundente e necessária até aqui, o que você acha de tudo isso que está acontecendo no Brasil de forma tão rápida, neste exato e preocupante momento histórico? Você acha no fundo do seu coração e da sua razão que este governo vaidoso ainda vai conseguir encontrar um rumo, cortar gastos, ouvir as ruas e reverter magicamente essa espiral perigosa de impopularidade que cresce a cada pesquisa divulgada? Ou você, assim como muitos analistas independentes, acredita que nós já estamos infelizmente em um caminho sem volta, caminhando a passos largos para um colapso econômico, social e político ainda maior e sem precedentes nos próximos anos devido à cegueira ideológica e à irresponsabilidade fiscal crônica? Não fique calado, exerça sua voz, deixe a sua opinião, seu desabafo e sua análise sincera aqui embaixo na nossa seção de comentários. Eu quero muito ler, debater democraticamente com você e saber o que exatamente você pensa e sente sobre o futuro incerto e sombrio, mas ainda com esperanças de salvação do nosso amado país. E olha, se você chegou até o final deste longo, denso e revelador vídeo, se você aguentou ouvir toda essa verdade, dura, crua e incômoda, difícil de engolir, mas absolutamente vital para a nossa compreensão do cenário nacional e por um acaso do destino ainda não curtiu, por favor, não perca mais nem um segundo de tempo. Deixe o seu importante like agora mesmo. O seu like não custa absolutamente nada para você, mas é literalmente o nosso oxigênio para sobreviver e crescer aqui na plataforma lutando contra a censura e a desmonetização dos grandes canais que ousam falar o que o sistema quer esconder. Aproveite esta mesma oportunidade para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e não se esqueça de ativar todas as notificações no sininho para garantir que o YouTube vai te avisar e você não vai perder absolutamente nenhuma das nossas próximas análises detalhadas, nossas futuras investigações exclusivas de bastidores e nossos comentários semanais sem filtro sobre todo o caótico cenário político e econômico de Brasília. Mais do que isso, faça a sua parte como cidadão consciente. Pegue o link deste vídeo e compartilhe agora mesmo. Jogue sem dó nos seus grupos de política e família no WhatsApp, mande no Telegram, poste no seu Facebook, compartilhe com seus amigos do trabalho e com todos os seus familiares que ainda estão iludidos ou confusos com o bombardeio de fake news oficiais, para que juntos nós possamos furar a grossa e financiada bolha da grande mídia tradicional e espalhar a dura e libertadora verdade para o maior número possível de pessoas de norte a sul deste país continental. A mudança real e duradoura de que o Brasil tanto necessita começa invariavelmente com a disseminação da informação livre, corajosa e com a profunda conscientização coletiva do povo. Muito obrigado de coração por ter tirado um tempo do seu dia para assistir até aqui, por apoiar o jornalismo independente e a liberdade de expressão no nosso canal. Fiquem todos com Deus, fiquem sempre muito alertas, questionando tudo o que ouvem na televisão, porque no Brasil dos conchavos de Brasília, o amanhã é sempre uma caixa de surpresas perigosas, e